Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exemplo no qual estarei resolvendo uma questãozinha aí aplicando o método ponto fixo, sendo os zeros de uma função, aplicando o método ponto fixo. Eu vou estar fazendo em algumas partes uma resolução não standard, não é aquela padrão dos livros, porque os livros eles usam muito a parte algébrica para demonstrar que as funções envolvidas atendem certas condições. Eu vou estar fazendo aqui um método, digamos assim, 99% eficaz, Claro, ele vai ter uma margem de erro, só que ele vai ser bem mais rápido. O que eu digo? Se você precisar do método algébrico, você utiliza esse aqui primeiro e depois você vai procurar o método algébrico porque você já tem as funções sabendo que provavelmente elas vão funcionar, tá certo? Então, nesse sentido, eu faço um comentáriozinho no final, beleza? Então, ó, considere a função f de x igual a ln de x menos 4x mais 6. Mostre que f possui um zero real pertencente ao intervalo 1, 3, item A. Item B, determine uma função de ponto fixo que atende às condições de convergência do método ponto fixo em 1, 3. É o mesmo intervalo aqui. Esta é a parte que eu vou estar utilizando mais uma coisa mais geométrica, Vou estar analisando gráficos e tudo mais. Aí vai ficar uma coisa mais, digamos, simples, do que o que você vê normalmente nos livros. Item C. Aplique o método ponto fixo considerando x0 igual a 1 e delta igual a 10 é menos 2. Em cada etapa aí, exiba a aproximação xi e o erro delta-i dado por xi menos 1, o módulo disso, que é uma iteração menos a iteração anterior. Beleza? Então, gente, no item A, nós precisamos verificar o quê? Mostrar que f possui zeros reais, Então, vamos lá. Primeiro, ó, eu vou utilizar aquele teorema da mudança de sinal. Então, eu percebo que essa função aqui no intervalo 1, 3, vamos considerar aqui esse intervalo, ó, i igual a 1, 3. O que eu sei sobre f? Eu sei que f é contínua, ó. Como assim, professor? Mas f é o ln. Mas cuidado, gente, o ln ele é problemático o quê? Em zero e números negativos. Eu estou considerando a partir de zero. Meu intervalo, ó, no ln aqui, nessa parte aqui, que contém o ln, que é o ponto problemático, ele está em 1 até 3. Tá certo? Então eu não tenho problema com nenhuma descontinuidade nessa função, nenhuma inconsistência. Tá certo? Então f é contínua. O que eu preciso agora? Eu preciso calcular a f de 1 e ver o sinal dela, e a f de 3 e ver o sinal dela. Porque se o sinal mudar, eu sei que tem um zero ali dentro. Pelo menos um zero. Então vamos usar aqui nosso amigo Octave para fazer isso. Ó. Então aqui eu vou inserir nossa função f. F igual a arroba x. Essa parte aqui, você fazendo na mão dá no mesmo. Usando a calculadora, você vai ser obrigado a usar uma calculadora porque tem um ln aí. Então não é essa parte aqui que eu falei daqui de fazer uma resolução não standard. Essa aqui, só para eu não usar uma calculadora, vou usar logo o Octave. F de x igual, aí aqui eu tenho a função ln, no caso, o ln aqui nosso é o log simples, log x menos 4 vezes x mais 6. Esta é a nossa função f. Mas, professor, e o log de base 10? Aí, se eu não me engano, você bota assim, log 10, tá certo? Aí você bota a base e ele calcula direitinho. Então, esse aqui é o nosso famoso ln, Se você tiver dúvida, você bota assim, ó, ln de, log de e. Tem que dar 1, Vamos lá, 1. O log na própria base é o quê? 1. Então, aí a mesma coisa, ó, se eu botasse aqui, ó, log 10, não vai dar 1, eu espero, Aí deu isso aí, que é elevado, o neperiano é elevado a esse carinha que dá aproximadamente, esse cara vai dar 10, Então, gente, feito isso, só dar um CLC aqui, apagar essa tela, nós temos nossa função aqui. Então, nós vamos calcular o quê? Vamos compilar ela para ela vir para cá, para a linha de comandos, para a janela de comandos. E aí vamos calcular o f de 1. Opa, vamos clicar aqui, ó, f de 1. Deu 2. De fato, o ln de 1 é 0, 4 vezes 4 dá negativo aqui, mais 6 dá 2, Não precisaria nem de coisa. Então, deu o quê? Positivo. Tá certo? A gente não precisa do valor do cara, só se ele dá positivo ou negativo. E aqui a gente quer o f de 3, ó. Negativo. Então, a gente volta aqui no nosso ponto de justificativa e nós dizemos o quê? Que o f de 1 deu positivo e o f de 3 deu negativo. Então, existe um teorema que usa estas três condições, e nos diz o quê? Que existe P pertencente a 1, 3, No caso, vai ser o aberto, porque ele não vai estar nenhum nem de 3, uma vez que deu maior e menor, você pode botar esse intervalo aqui aberto se você quiser. Então, existe um 0 pertencente a 1, 3, ou um P pertencente a 1, 3, tal que f de P é 0. Então, assim,
A gente pode aplicar a função do ponto fixo, porque a gente sabe que, ou pode tentar pelo menos, porque a gente sabe que tem um zero ali, né? Pô, já precisou se aplicar numa coisa que não tem um zero? Então você não ia achar nada, tá certo? Então pronto. Essa primeira parte, o item A, está feito aqui. Esse item A não tem dificuldade nenhuma. O problema começa no item B, que é o seguinte. Obtendo a função de ponto fixo g. Olha só, a função de ponto fixo g é uma função que ela tem a seguinte propriedade. Ela vai ser uma função g de x igual a x, então a gente tem que achar esse g, tá certo? De modo que, quando eu jogo, óbvio, quando eu jogo um valor aqui, ó, ela dá o próprio valor. Então, assim, meio que, quando chegar no ponto fixo, esse cara vai ficar, se eu jogar ele, dá ele próprio. Se eu jogar ele, dá ele próprio. Claro que aqui eu escrevi a função identidade, né? Não vão confundir. Mas, essencialmente, ela tem essa propriedade, né? Que uma função, um ponto fixo, um ponto é dito fixo de uma função quando eu jogo ele, sai ele próprio. Isso, claro, na identidade todo mundo é fixo, mas em outras funções, né, pode ser que ocorra um ponto fixo, pode ser que não ocorra, tá certo? Aqui eu coloquei da seguinte forma, gente, candidata 1, ou seja, vou escolher uma função errada, que não dá certo, né? Porque às vezes a gente sempre pensa assim, poxa, o professor sempre acerta de primeira, né? Não, fazendo mesmo na mão, a gente não costuma acertar de primeira. Então eu vou mostrar o porquê que deu errado e depois a gente vai para certo. Então aqui eu até coloquei aqui para eu não esquecer, eu peguei a primeira candidata minha, foi esta aqui, quer ver? Vamos partir aqui, né? A gente sempre parte o seguinte, a gente tem nossa f, né? Nossa f de x é quem? ln de x menos 4x mais 6, correto? Então vamos igualar isso aqui a zero. Então, igualando aqui a zero, a gente tem que escrever isso aqui, passar um x de algum jeito para um lado e ficar com outra função, e essa outra função a gente chama de g. Então, aqui eu vou achar uma g1, digamos assim. Então, ó, vamos pegar aqui o seguinte, ó, esse menos 4x, gente, eu poderia botar assim, ó. Vou copiar aqui ln de x menos 3x menos x. Não mudei nada, tá vendo? É a mesma coisa. Então, ó, eu vou deslocar x para outro membro. Então, vai ficar x igual a ln de x menos 3x mais 6. Então, isso aqui é uma função. Tipo uma função de ponto fixo. Eu não sei se ela vai atender as condições que a gente precisa, que são as seguintes. É aí que tá. Você tem que estar sempre com o material em mãos. Seja g uma função contínua em AB e g de x pertencente a AB, ou seja, primeiro eu tenho que ter que a imagem dela, ou seja, ela tem que ser contínua, a imagem dela no intervalo, né, tem que estar contida no intervalo, é como se eu pegasse esse intervalo no domínio e jogasse ele para a imagem igual, tá certo? Para todo x em AB. E adicionalmente, para que tudo funcione bem, para que a sequência convirja, eu tenho que ter que essa função ela tem que ser limitada por um certo k, aqui pode ser até menor ou igual. Agora esse k, ele necessariamente tem que ser estritamente menor que 1, tá certo? Então nesse caso, então para qualquer número p0 em AB, a sequência é definida como Pn igual a g de Pn menos 1 converge para o único ponto fixo P pertencente a AB. Então a gente tem que verificar o quê? Que ela é contínua, que a imagem dela está contida no equivalente ao domínio, né? A imagem está lá no eixo Y, domínio no eixo X, né? Mas tem um intervalo igual, né? Onde ela vai estar contida, e que a derivada está limitada. Então, para isso, nós vamos utilizar o GeoGebra. Olha só, vamos voltar aqui no nosso slide, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho esta função aqui, é uma candidata. Então, eu tenho aqui, ó, g1 de x igual a ln de x menos 3x mais 6. Então, eu vou verificar a primeira condição minha. Eu tenho 3, é muito óbvia, que é a continuidade. Continuidade em 3. Olha, essa função, né, ela tem um ln aqui, é a única coisa que dá problema, né? Ela é contínua em 3, tá ok. A condição 2 é o quê? É que g de 3 tem que estar contido em 3. Não é que o domínio tem que estar contido na imagem, assim. O domínio ele fica no eixo X e a imagem, mas essencialmente é como se fosse essa frase mesmo, né? Só não confundir, o domínio ele está no eixo X, a imagem no eixo Y. Então os conjuntos que representam essas entidades têm que ter essa propriedade aqui, ou seja, se eu pegar a G e aplicar a todos os caras de 3, eu não posso sair daqui, ela tem que estar presa aqui dentro. Aí, gente, o que que você faz? Se você aqui, ó, aplicar aqui, por exemplo, 1, né? ln de 1, 0, né?
3 vezes 3, 6 menos 3, 3, deu aqui dentro. Né? Aí você vai aplicando vários valores. Se você quiser, você já usa logo o gráfico disso aqui, para você já ver logo. Então vamos lá no GeoGebra. Ó. Ele está aqui, certo? Então, ó, eu tenho aqui o seguinte. Depois eu vou botar esse vídeo na playlist Cálculo Numérico aí do meu canal. Tá certo? Se vocês quiserem acessar mais vídeos, né, sobre método ponto fixo, vai estar lá no meio lá das aulas de ponto fixo. Então vamos pegar aqui, ó, nossa função g, vou chamar ela de g1 de x igual a ln de x. Aqui o ln é o ln mesmo, né? Menos 3x mais 6. Olha, para você enxergar isso aqui bem, quem é o meu domínio? 1, 3, né? Então eu vou botar assim, x igual a 1. Ó, então, minha função eu vou analisar nesta faixa aqui. E x igual a 3. Opa. Minha segunda equação. Então, o meu domínio é esse. Aí eu quero saber se aqui na imagem, dentro desse conjunto, ele também vai ter entre 1 e 3. Aí eu vou botar assim, uma equação 3, eu vou botar assim, EQ3, 2 pontos. Y igual a 1, vou repetir, só que agora com Y. E EQ4. Y igual a 3. Aí você olha assim, ó. Ah, professor, então parece que tá, né? Não necessariamente, porque observe, ó, a partir aqui de, digamos, 2, ó, se eu jogar 2 nessa função, ela já vai estar fora de 1, 3, ela vai dar menor que 1, né? Então o que que acontece? Essa função ela tem que estar toda dentro desse retângulo, ela não pode cortar essas linhas horizontais aqui, e ela cortou. Ela pode cortar fora desse, quer dizer, aqui vai dar um quadrado, né? Ela pode cortar fora desse quadrado, mas ela cortou aqui dentro, ó. Não pode. Para a gente ter certeza disso, a gente pega ali no Octave, né? Vamos fazer aqui, ó, no Octave. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui plotar a nossa G, né? G igual, vou chamar assim G1, né? Igual a arroba x log x menos 3 vezes x mais 6. Só para você entender o que eu estou falando, vamos compilar aqui, ó. Se eu pegar aqui g de 2, ou g1, né, de 2, deu o quê? 0,6. Mas peraí, 0,69, esse cara tá no intervalo 1,3? Não, então eu achei um contra-exemplo. Né? Então, eu venho aqui e justifico. Ela não serviu, né? Então, falhou. Falhou. Por quê? Pois x igual a 2 pertencente a 1,3 é tal que g de x, que é aproximadamente, ou seja, g de 2, né? Vamos botar assim, 0,69, é menor que 1, que é o menor, ou melhor, né, não pertence. E no teorema lá, se você ler, era para todo x pertencente a B. Ó, vamos lá de novo. Ó. Para todo x. Né? A imagem tinha que estar aqui dentro. Eu achei um que não está pronto. Né? Que é a velha estratégia do contra-exemplo, né? Da demonstração por contra-exemplo. Você mostrar que uma coisa é falsa por contra-exemplo. Então aqui nós temos o seguinte. Falhou essa. Abandona. Então, essa candidata nossa aqui, ó, furadona. Vamos para a próxima. Aí na próxima, né, para a gente não andar muito com isso, porque ela podia falhar na primeira condição da continuidade, podia falhar na segunda, como falhou, ou podia falhar na terceira, que a derivada não está limitada. Vamos pegar uma que funciona. Né? Já vou adiantar logo que essa vai funcionar. Então, eu tenho minha f de x aqui, o quê? É ln de x menos 4x mais 6. E aí, vamos aqui, ó. ln de x menos 4x mais 6 igual a 0. Então, aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou passar esse menos 4x para o outro lado. Então, vai ficar 4x igual a ln de x mais 6. Vou passar o 4 dividindo. Então, vai ficar x igual a ln de x mais 6 sobre 4. Numa prática, gente, você começa a ver que certas operações, a depender da cara da função, são mais eficientes. Então, aqui eu tenho uma candidata G2 de x dada por isso aqui. Ó. ln de x mais 6 sobre 4. Então, eu tenho que verificar de novo todas as condições. Primeiro, esta função aqui ela é contínua. Né? Então, G2. Né? Acho que no slide anterior, deixa eu ver. Eu não escrevi, né? G1 mais G2 é contínua em 1,3. Lembrando que o ln aqui, que é a parte problemática dessa função, ele dá problema só
ou não está bem definido para valores 0 ou menores. Então ela é contínua. Beleza. Segundo, será que G2 de x aplicado, quer dizer, G2 aplicado ao intervalo 1, 3, está contido em 1, 3? Mesma condição, ó. Vamos voltar lá, ó. Certo? Então vamos ver isso. Aí aqui eu vou usar o GeoGebra. De novo, ó. Vamos lá. Ctrl F aqui. Vamos para o GeoGebra. Vamos apagar essa função aqui, ó. Então vamos botar assim, ó. Vai abrir um parênteses, ln de x mais 6. Tudo isso dividido por 4. Pronto. Dá um enter aqui. Agora sim, observe, gente. X igual a 1, x igual a 3, y igual a 1, y igual a 3, né? Eles continuam aqui, porque assim, os intervalos não mudaram, o que mudou foi a função. Observe o seguinte, que esta função, ó, a imagem dela, os valores que ela atinge, ó, dentro de 1, 3, eles não passam de 1, 3, eles ficam aqui dentro. Então eu não cortei nenhum desses pedacinhos aqui, ó, desses lados superiores e inferiores, assim, digamos, do quadrado, né? Você tem aqui o lado... digamos assim, direito, né? Aqui o lado esquerdo, aqui o de cima e o de baixo. Então, não pode cortar nenhum de cima nem o de baixo. Né? Porque senão a imagem daria superior a 1 e 3. Ou inferior. Então, nesse caso, ó, a função está toda aqui dentro. Pronto. Essa é a primeira condição. Então, pelo GeoGebra, é por isso que eu faço. Se você bota um print desse, você está fazendo um trabalho, ou está verificando antes que a função satisfaz, sem ter que provar algebricamente, porque isso é difícil, velho. A prova algébrica é difícil. Porque você tem que usar desigualdades, um monte de coisa matemática, ela é difícil, tá certo? Muito professor vai travar se você pedir para ele fazer essa questão aqui, provando algebricamente. Eu nem sei, eu não cheguei nem a fazer. Depois eu posso fazer um vídeo extra, anexado, logo depois desse, né? Para dizer, ó, gente, aí por dúvida, tem quem aí pode ter criticado eu ter feito esse método, vamos tentar fazer do outro jeito, mas é mais difícil, tá certo? Então aqui eu achei a minha primeira condição, né, pelo GeoGebra, é só você anexar este desenho. Né? Se você estiver fazendo um trabalho, você anexa um desenho como esse, está tudo ok. Então a primeira estava ok, esqueci de colocar aqui, essa está ok. Aí a segunda, a terceira, na verdade, é o seguinte, eu tenho que olhar aqui o módulo de G2 de x, restrito, claro, ao intervalo 1, 3, isso aqui é menor ou igual a um certo k, que é menor que 1. Olha, aqui talvez eu não consiga achar para você o k. Como eu falei, esse método aqui ele é mais visual. Mas você necessariamente vai ver que vai ter um k que vai ser estritamente menor que 1. Pelo menos nesse exemplo. Tá certo? Então vamos lá. Você volta de novo no GeoGebra. Tá certo? Você já tem a função lá plotada. Agora, eu vou apagar esse cara. Esse cara aqui não me serve mais nem esse. Por quê? Porque uma função, vamos voltar aqui no nosso slide. Quando eu falo que um cara, por exemplo, quando eu falo que A é menor que 1, o que eu estou lhe dizendo é que este A, ele pertence ao quê? A pertence a menos 1, 1. Então, minha função agora, que é a minha função derivada, ou seja, desculpe, aqui é G não, aqui é G'. Voltando lá no teorema de novo, ó. Aí aqui, ó, G', modo G', desculpe esse vacilo aí. Então, eu vou precisar da derivada da função. O GeoGebra é tão bom que ele calcula para você essa derivada. Olha que legal. A derivada aqui pode ser uma coisa chata. Nesse caso dessa função é bem simples, mas né, podia ser uma coisa chata. Então, vamos verificar isso, ó. Vamos lá no GeoGebra. Então, ela tem que estar menor que k, que é menor que 1. No final das contas, você tem que olhar que a função tem que estar distante dessas faixas superior e inferior, 1 e menos 1, tá certo? No gráfico. Então, vamos lá no GeoGebra fazer isso. Ó. Então, aqui eu vou botar uma equação 3, que né, o nome está parecido com outro, porque aqui são gráficos diferentes. Quer dizer, primeiro vamos derivar, né? O que é G... Aqui é G2, né? Desculpe. G2, né? Essa já é a nossa segunda candidata. Deixa eu apagar isso aqui que apareceu aqui. E aí agora eu vou pegar o G2' de x. Ó, derivando, deu isso aqui. É a derivada dessa função. De fato, o 6 some aqui, né? Vai ficar 1 sobre 4x. Pronto. Eu vou apagar aqui. Ah, beleza. Deu esses dois pedaços. Deu isso e deu isso, né? Tem descontinuidades nessa função. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e botar uma equação 3 aqui, né? Chamar ela de y igual a 1. E uma equação 4. Y igual a menos 1. Gente, vamos analisar.
Em que região eu estou falando? Eu estou falando dessa função aqui dentro, ó, de 1 até 3. Se você tiver dúvida, você pode limitar ela aqui também. Se você não estiver conseguindo ver isso, você pode fazer isso inclusive na G1. Se ela estiver muito embolada, você pode dizer o seguinte, você pode botar assim, ó, 1 menor que x, ou igual, né, a x menor igual a 3. Ó, quando eu dou um Enter, some tudo que não me interessa. Pronto. Aí o que acontece? Neste intervalo aqui, né, eu só quero olhar a função G2'. Então G2 está me atrapalhando aqui, tá vendo? Que é a minha função anterior, né, que eu não precisei derivar. Pronto, vou apagar. Eu lhe pergunto, esta função aqui, gente, dentro desse intervalo, ela cortou essas partes de cima aqui, ou seja, ela fugiu, ela ficou maior que 1 ou maior que menos 1 entre 1 e 3? Não. Ela está, na verdade, bem pertinho de 0. O meu K, na verdade, vai ser esse maior. Como ela está decrescente aqui, se eu quiser achar o K vai ser a f de 1, ou seja, é o maior valor que essa função ocupa. Claro, positivo ou negativo. Se for negativo, você rebate, né? Você toma o módulo dele. Mas quanto mais distante aqui do eixo x estiver, é o maior valor de K. Em particular, esse K aqui eu consigo achar ele. Mas olha bem, ó, tá ok também. Ó, pelo GeoGebra, ela está dentro deste retângulo. Agora não é mais um quadrado. Na primeira condição sempre é um quadrado, porque é AB, né? Agora não. Agora é AB e outra coisa, 1 e menos 1. Então é um retângulo de modo geral. Não sei que A e B sejam menos 1 e 1. Né? Então, você tem aqui. Então a segunda condição foi satisfeita. Ela está toda dentro de menos 1, 1. Ou seja, ela não cortou essa parte aqui, ó. Ela pode até cortar depois, ter cortado antes, não importa. Eu estou olhando entre 1 e 3. Então ela não cortou as partes, essa parte superior, ó, daqui, esse pedacinho, nem esse pedacinho aqui. Certo? Então, beleza. Então, ela também satisfaz. Olha como é que fica muito mais fácil para você verificar isso. Então, claro, tá ok. Em particular, o nosso K aqui é quanto? Aí a gente vem e faz o seguinte. Vamos lá no Octave. Vamos fazer essas coisas aqui. Aí eu vou lançar aqui uma G2. Ó, a G1 eu vou apagar logo. Né? Não serviu para nada, a gente apaga, tira logo esse negócio daqui. Então vai ficar o quê? É ln de x mais 6, né? Sobre 4. Opa. Então essa é a nossa função G2. Vou compilar aqui para ela vir para o lado de cá. Pronto. Então, o que acontece? A gente está vendo pelo gráfico que o máximo da derivada, né, quando eu pegar ela em módulo, como ela está toda positiva, se você olhar aqui na função, ó, né, como ela é toda assim maior que 0, né, não precisa passar o módulo. Se você tiver dúvida também, você pode botar um módulo aqui. Ó. Pode botar um módulo aqui, um módulo, desenhar ela já com módulo, com a barrinha de módulo. Tá certo? Eu não fiz isso. Tá certo? Quer dizer, aqui na derivada, né? Já botar um módulo aqui. Tá certo? Mas aqui, por sorte, como ela não deu rebatida, ou seja, você vai pegar o ponto que está mais distante aqui na imagem, né? Ou seja, a altura aqui mais distante do eixo x. Esse vai ser o valor de K. No nosso caso aqui, como essa função é decrescente, ó, o nosso K ele é atingido logo no começo dela, porque ela decresce, né? Então o maior valor é logo no começo. É o quê? É o G2 de 1. Tá certo? É o G2', né? Seria a derivada. Então a gente posta aqui. Volta lá de novo no nosso Octave. Eu tenho que postar o G2' também, né? G2'. Ou vou botar assim, G2D, que é derivada, igual a arroba x. Aí ficou o que? A derivada a 1 sobre 4x, né? 1 sobre 4 vezes x. Certo? Essa foi nossa função G2 derivada, né? Ou seja, melhor, né? Vamos pegar aqui a dg2. Pronto, a derivada de G2. A gente compila. Então, o nosso K é o máximo que essa derivada vai atingir em módulo. Em módulo. Então, aqui a gente pode jogar um ABS nela, ó, que é o módulo do Octave. Absolutes, né? Se eu não me engano. Que é de valor absoluto. Acho que é isso. Então, ó, compilando aqui, pronto, deu isso. Então, como eu falei, se você analisar a função, ela está descendo a distância maior que você tem em relação à origem, né? 0 ali, o tamanho, ocorre exatamente em 1. Então, você bota assim o quê? dg2 de 1. Ou seja, deu o quê? 1/4, né? 0,25. Então, nosso K em particular, se você precisar dele, você achou também. K
A grande dificuldade é porque algebricamente é difícil você ver esse cara. Você acaba tendo que ocorrer ao gráfico, não tem jeito, né? E claro que algumas partes aqui, essa parte da derivada, essa você pode fazer algebricamente. A gente pode até tentar isso no outro vídeo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir, eu posso tentar. Não garanto que eu vou conseguir. Pronto, fiz isso. Então ela satisfaz o método ponto fixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui agora e calcular o item C, que é aplicando o método ponto fixo. O que foi pedido para nós? Em cada etapa I exiba a aproximação xi e o erro ΔI, né? Então, ó, no Octave isso é muito fácil, quer ver? Ctrl F. Eu não vou fazer organizado, porque eu vou cobrar isso aqui numa prova para os alunos, né? Eu não posso fazer organizado, senão o cara vai pegar e dar um Ctrl C na aula, né? Vamos lá. Compilei. Gente, ele pediu para começar quando de x0 igual a 1, não é? Então eu vou botar assim, ó, G2 de 1. Esse é o meu primeiro cara. Só que eu vou chamar esse cara aqui de P1. Ou de X1, se você preferir, né? Às vezes a gente usa P, usa X, vamos chamar ele X1. X1 igual a... Ou melhor, X0 é quem? 1, né? Ó, eu tô fazendo igualzinho eu estivesse fazendo na mão. Aí eu vou pegar aqui, ó. X1 é G2 de X0. 1,5. Pronto, você vai anotar o seu primeiro XI, 1,5. Como é que é o erro? O erro é quem? ABS, ou seja, seu ΔI, vamos botar assim, ΔI é o seu erro, né? Seu primeiro erro, ele vai ser quem? ABS X1 menos X0, né? 0,5. De fato, 1 menos 1,05. Aí você vem, quem é que você quer agora? O X2. É quem? É o G2 de X1. Pô, não tem nem graça, né? É muito fácil, ó. Vamos lá. Deu esse cara aqui, 1,6, 1, 3... Tá. Quem é seu erro agora? Seu ΔI. Quem é seu ΔI? G. Opa, é ABS, é o valor absoluto de quem? X2 menos X1. Olha, velho, muito fácil, né? Você só vai anotando no papel, depois dá um print aí, beleza, né? Vou cobrar isso no prova. Pronto, o erro deu isso. Ele ainda está superior, perceba, a 10 a menos 2. 10 a menos 2 é quando ele tiver assim, 0,00 e algum outro número. Aí ele vai ser inferior a 10 a menos 2, tá certo? Então, a gente vem para o X3. X3 é quem? G2 de X2. 1,6177 e tal. Aí a gente faz o erro para ver se a gente para. ΔI3 igual ABS X3 menos X2. Deu esse cara. Olha, aqui ele deu esse número. Aí você fica na dúvida, oh, será que já deu menor? Gente, só vai dar menor quando aqui for a menos 3. Ou menor. Por quê? Esse número aqui, 1,63, aproximadamente 10 a menos 2, vamos voltar aqui, vamos escrever, porque às vezes o cara pode parar antes. Ó. Então, quando eu tenho assim, ó, 1,63, vamos colocar esse número aqui abreviado, né? Opa. Vezes 10 a menos 2, isso aqui é o que? É 0,0163. Porque, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então, ele não está menor que 10 a menos 2 ainda. A gente precisa andar mais um pouco, tá certo? Então, esse aqui não serve. Peguei só o valor aproximado lá, certo? Vamos aqui para o Octave de novo. Aí eu faço o quê? Eu vou calcular o meu X4. X4 igual a G2 de X3, ó. Deu isso. Aí, vamos de novo para o nosso ΔI4, que é ABS X4 menos X3. Claro que quando eu fiz a prova, eu botei uma função que já calcula a tabelinha toda pronta, né? Legal, ficou legal, né? Fiz uma prova para os alunos, né? Estou até dando uma dica aqui, mas eu não quero deixar tudo pronto para eles, né? Pronto, pronto. 0, aqui já atingiu a precisão porque ficou 10 a menos 3, né? Ó o errinho aqui. Pronto. Então, você só precisa organizar isso direitinho, cada XI, cada ΔI, pronto, acabou o problema. Tem algumas considerações, gente. Como eu falei, esse método aqui, qual o problema dele? Vamos voltar lá no GeoGebra que eu vou te mostrar o que pode acontecer de ruim. Seguinte. Olha, você tem uma região aqui e você tem que usar o seu olho para ver. Por exemplo, aqui claramente essa função ela não está encostando aqui nem aqui. Mas imagine você tem uma função que ela dá uma encostadinha ou pode até passar um pouquinho. Então você tem que usar o zoom. Sei lá, vai que o seu software gráfico ele salta muito, né, para plotar os pontos. Então assim, esse método aqui ele é 100% confiável? Não necessariamente, mas eu lhe diria que em 99% dos casos, inclusive casos dificílimos, que algebricamente eu desafio a pessoa a fazer. Né? Pega uma função difícil aqui, que algebricamente você não faz, e aqui só dá um enter. Puf, bateu, a função está lá pronta.
Então existem casos que são valores limite. Por exemplo, lá ele exige que a imagem esteja entre 1 e 3. Então às vezes você pode estar olhando aqui naquele primeiro gráfico que nós fizemos, né? Aqui, né, com as retas que eu já apaguei aqui, 1 e 3, no eixo Y, horizontais, você pode estar olhando aquele primeiro gráfico e falar, pô, velho, eu acho que passou um pouco. Esse é o problema. Então quando ele se aproximar muito desses caras aqui, aí é que dá os problemas. Quando você tem uma função com uma boa margem de segurança, ou seja, ela está distante, ó, a G2 está aqui, ela está distante desse pedacinho aqui, que vai de 1 até 3 aqui em cima e 1 até 3 aqui embaixo, não tem problema nenhum. Aí depois disso, claro, o professor quer algebricamente, não tem problema. Você vai lá e tenta dar o seu jeito de mostrar isso algebricamente. Eu posso até fazer uma aula anexa a essa, tá certo? Mas assim, eu aqui, perfeitamente, como professor de matemática, mestre em matemática, eu lhe digo, ó, eu aceitaria tranquilamente esse método, porque você vê uma boa margem de segurança. Claro que se você está num trabalho mais formal, uma coisa mais formal, é interessante você tentar fazer via algébrica também, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham pegado a manha, tá certo? Hoje usar a tecnologia é extremamente importante, velho, porque eu vou lhe dizer, para você mostrar esse item B que nós temos aqui na nossa atividade, ó, na mão, velho, dá trabalho. E eu vou desafiando você, até que chega um momento que você fala, eu não consigo mais, professor, mostrar. Você me deu uma função tão grande, que tem tanto pedaço, que eu vou ficar 2 horas aqui mostrando, pô, não é melhor plotar esse negócio lá, dar um enter e acabou? É exatamente isso. Com algumas poucas inserções de dados, você tem uma boa margem de segurança para a maior parte das funções, tá certo? Claro que a dificuldade aqui ainda é inicialmente achar uma função de ponto fixo que funcione as coisas. Só que a verificação se vai funcionar ou não, esta ficou bem mais rápida. Hoje em dia, esses livros foram feitos lá na década de 70, né, 80, 90. Então, muita coisa ainda continua hoje. Então, o cara vai, claro, vai mesclando alguma coisa em outra, mas não se atualizou tanto a ponto de... Tem certas coisas que você já pode fazer usando a tecnologia e deve fazer usando a tecnologia. Por quê? Porque o nosso objetivo é resolver o problema e resolver rápido, beleza? Então eu vou postar o vídeo lá na playlist. E aí, se você quiser ver mais vídeos, tem lá toda a matéria cálculo numérico, né, com diversos conteúdos lá bem sistematizados, beleza? Fui!